Fala galerinha, beleza? Vamos dar continuidade à nossa agora a segunda parte da aula. Primeiro falamos sobre os conceitos básicos, temperatura, calor, equilíbrio térmico, e agora vamos entrar nas escalas. E a primeira escala é justamente que a gente usa no Brasil. Você, quando vai medir a sua temperatura, você está com febril e tal, qual é a unidade que você utiliza? É graus Celsius. E aqui, olha, a gente tem um termômetro aqui representando essa escala. Pois, por que esse 0 e 100? Justamente, é porque Celsius utilizou esses valores como referência para a mudança de estado físico da água quando ela passa de sólido para líquido. Agora falando sobre escalas em que ela vai ter essa mudança, é o que a gente vai chamar de ponto. Beleza? Então vamos lá. Quando vamos utilizar o nosso termômetro, a unidade que nós utilizamos lá, gasoso, isso vai acontecer quando ele atinge temperatura 100 graus Celsius. Para esse ponto, eu vou chamar de ponto de ebulição, beleza? Só que nós não temos só essa escala, tá ok? Se você for em países de língua inglesa, você não vai ver os termômetros lá em Celsius, você vai ver os termômetros lá em Fahrenheit. E esse cara não quis utilizar o 0 e o 100 como referência para as minhas temperaturas de ponto de fusão e ponto de ebulição. Ele também utilizou a água, porém usou outros valores, que são justamente o 32 graus Fahrenheit e o 212 graus Fahrenheit. Observa que esses dois caras aqui, eles vão utilizar sempre aqui, ó, graus Celsius, graus Fahrenheit, graus Fahrenheit. Beleza? Rosnelli, eu tenho temperatura negativa em graus Celsius? Tem temperatura negativa em graus Celsius. Ele pode chegar em menos 2, menos 4, menos 10, menos 50 graus Celsius, ok? Eu tenho para Fahrenheit também? Também, você tem temperatura negativa Fahrenheit. Só que teve um outro cara que pensou de uma forma diferente. Ele não quis pegar a água como referência ou outra substância. Ele pensou da seguinte forma, e tem muito sentido o que ele pensou. Olha só, Kelvin pensou da seguinte forma. Se a temperatura é o grau de agitação da molécula, ou seja, quanto maior a temperatura, maior a agitação essa molécula vai ter. Ora, se eu pego essa molécula e começo a resfriar, até o momento em que ela não vibra mais nada, qual seria o normal, assim, de eu pensar, o mais lógico de eu pensar, se ela não tem nenhuma vibração? Que a temperatura dela seria quanto, se não tem vibração nenhuma? Poderia pensar que fosse o quê? 0. Mas aí não seria o 0 Celsius, seria o 0 o quê? Justamente o 0 Kelvin, beleza? Então Kelvin se baseou na parada total da minha molécula, não tem mais agitação nenhuma, é totalmente sem temperatura, sem agitação. E aí o que acontece? Kelvin fez a sua escala, que comparando com a água, equivale ao ponto de fusão a 273 Kelvin, ao ponto de ebulição 373 Kelvin, beleza? A grande questão é que você tem que fazer conversões entre essas escalas. E no sistema internacional, a escala que você vai ter é a Kelvin. Então, vira e mexe, você tem que transformar de Celsius para Kelvin, de Fahrenheit para Kelvin, ou vice-versa. Tá certo? Então, o que acontece? Quando a gente vai analisar a temperatura Kelvin, a temperatura Kelvin com os demais, eu sei que a ponto de fusão do Kelvin é 273 em relação à água, eu sei que o ponto de ebulição é 373 em relação à água, beleza? Essa aqui é a unidade utilizada nos laboratórios de estudos acadêmicos. Essa aqui usada no Brasil, América do Sul em geral, em geral, né? E aqui você vai ter muitos nos países de língua inglesa, ok? Bem, vamos entender melhor o que a gente estava dizendo em relação a Kelvin utilizar o 0 grau. Quando a gente falou que a gente tinha 3 escalas, Fahrenheit, Celsius e Kelvin, o que a gente falou lá? Que eu vou ter o ponto de fusão e um ponto de ebulição, não foi isso? Aí falando assim, olha, é 0 graus para o Celsius e 100 graus Celsius, respectivamente, para ponto de fusão e ponto de ebulição. Para Fahrenheit é 32 e 212. E para o Kelvin é 273 e 373. Isso nós já falamos anteriormente. E falamos assim, olha, o Kelvin ele usou uma outra referência. Que referência foi essa? Usou uma matéria, qualquer matéria, que chegue a não ter nenhuma agitação, não vai ter mais temperatura, né? Não vai ter mais entre aspas, né? Ou seja, não vai ter mais agitação. O que isso quer dizer? Que eu vou ter o meu 0 Kelvin
O 0 Kelvin é justamente o quê? A ausência de agitação da molécula. Beleza. Quanto é que vale o 0 Kelvin para graus Celsius? Presta atenção no detalhe. Daqui para cá eu tenho quanta variação? Não são 100 unidades? Então, e daqui para cá, olha, eu também tenho uma variação de 100 unidades na escala Celsius e na escala Kelvin. Ó, de 0 para 100 dá 100. De 273 para 373 também vai dar 100. O que a gente observa? Para cada mudança de temperatura da Kelvin de uma unidade, Celsius também varia, muda uma unidade. Então, se de 273 eu quero chegar na temperatura do zero absoluto, eu chego no 0 Kelvin, eu tive uma variação de unidade aqui de quanto? 273 unidades. Então, se a Celsius está em 0, ela vai ter que diminuir quantas unidades? 273, porque para cada unidade que muda em Kelvin, muda uma unidade em Celsius. Essa ideia facilita muito as suas continhas quando a gente for resolver daqui a pouco. Já em Fahrenheit, não vou nem entrar tanto no detalhe, vou só jogar aqui direto e depois a gente vai calcular isso. Se eu for transformar o Fahrenheit para o zero absoluto, eu vou achar 459 graus Fahrenheit. Então o que acontece? Esse aqui é meu zero absoluto. Para quem? Para o Fahrenheit, 459 negativo, para o Celsius, menos 273, e para o Kelvin, que vale a 0 Kelvin. Quando ele falar em temperatura absoluta ou zero absoluto, eu sei que eu estou falando de quem? Do 0 Kelvin, ou seja, aquela temperatura que a molécula está agitando e vai começar a esfriar tanto que a agitação dela vai parar. Não se consegue chegar no zero absoluto, certo? O que se consegue é você pegar uma temperatura muito baixa, por exemplo, 0,0000001 Kelvin, como na verdade consegue bem mais baixa, mas sempre tem esse 1 aqui no final, tá certo? Por mais baixa que se consiga chegar à temperatura daquela substância, ok? Bem, galerinha, então vamos agora entender a fórmula geral, que é aí que é o X da questão, ok? Bem, nós temos aqui a escala geral, tá certo? Agora olha o que vai ser feito. Em todas elas, eu vou fazer a mesma coisa na primeira, na segunda e na terceira, tá certo? Olha só, eu vou pegar a temperatura C, uma temperatura qualquer, em Celsius, e diminuir de 0. Então, eu vou colocar bem aqui, ó, C menos 0. Depois eu vou pegar o ponto de ebulição e subtrair do ponto de fusão. Ponto de ebulição, que é 100 do Celsius, menos o ponto de fusão, que é 0. Aí, em seguida, ele vai fazer a mesma coisa para Fahrenheit. Fahrenheit vai ficar como? F menos 32, tá certo? Tá aqui, ó. F menos 32 e 212 menos 32. 212 menos 32. Tá vendo que eu estou fazendo toda hora a mesma coisa? É o meio menos de baixo, de cima menos de baixo. O meio menos de baixo, de cima menos de baixo. O que eu vou fazer aqui? A mesma coisa. De novo, repetir, olha só. Meio menos de baixo, de cima menos de baixo. Coloco aqui o meio menos de baixo, de cima menos de baixo. O que eu vou fazer agora? Vou simplificar esse cara. Ah, agora acabou a física, Fontenelle? Acabou, agora é matemática, né? Vamos lá. C menos 0 vai dar quanto? C. 100 menos 0 vai dar quanto? 100. Então vou colocar aqui embaixo. F menos 32 vai dar quanto? F menos 32. Não dá para subtrair letra com número, né? 212 menos 32 dá quanto? 180. Está aqui embaixo. E aí você vai ter K menos 273, repete. 373 menos 273, 100. Olha, observa aqui que essa variação aqui é 100, né? E aqui também é 100. Por isso que você vai ter aquela unidade, quando a gente falou lá atrás, quando muda a unidade de 1 Kelvin, também muda a unidade em Celsius. Só que não exatamente no mesmo valor, e sim na sua variação, beleza? O que acontece? Eu vou multiplicar toda a minha equação por 10 para poder simplificar esses zeros. Como eu faço isso? Olha aqui, ó. Vou colocar o 10 e vou cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Quando eu tiver sempre caras aqui embaixo que eu queira simplificar, eu posso fazer isso, ok? Segundo ponto eu posso fazer, olha, eles são pares. Então eu posso fazer a mesma coisa, só que multiplicando todo mundo por quem? Por 2. Aí eu simplifico 2 por 10, 2 por 18 e 2 por 10. Vai ficar quanto aqui embaixo? Olha, C sobre 5, F menos 32, aqui embaixo vai ficar quanto? 9, K menos 273, aqui embaixo vai ficar quanto? 5. Essa é a minha equação, tá? Essa é a minha equação. Não se bate com isso aqui, tá? Com essas continhas aqui. Por enquanto a gente vai, né, não vai trabalhar essas continhas agora. Olha só. Essa é a minha equação geral. Ela parece complicada, né? Porque ela é grande, mas não é complicada. Por que não? Porque sempre vou utilizar duas delas. Eu não vou usar 3 na igualdade. 3 termos da minha igualdade. Vai já entender. Antes da gente passar para as contas, olha para cá. Eu tenho 3 valores CFK
tá certo? 3 temperaturas em 3 escalas diferentes. Eu vou pegar aqui, olha, uma escala X qualquer, ok? Vou pegar uma escala X qualquer. E vou fazer o que ele fez aqui, só que eu vou fazer em tudo em letra, ó. C menos 0. Não foi isso que eu fiz inicialmente, ó? C menos 0. Quem é esse 0? É o ponto de fusão. Então, menos ponto de fusão. Isso aqui sobre, olha o que eu fiz, sobre 100 menos 0. Quem é 100 é o meu ponto de ebulição. Então, ponto de ebulição menos quem? Eu fiz o 100 menos o 0, olha aqui. 100 menos 0. Isso ficou o quê? Ponto de fusão. Toda vez eu faço isso. O que eu posso falar quando eu faço isso toda vez? Que isso aí vai resultar num valor constante. Porque eu faço exatamente isso. A temperatura menos o ponto de fusão, ponto de ebulição menos ponto de fusão. Depois, a temperatura menos o ponto de fusão, ponto de ebulição menos ponto de fusão. E a mesma coisa para Kelvin. Então, eu posso fazer uma fórmula geral, que é justamente a fórmula que eu coloquei ali para vocês. Olha. A temperatura menos o ponto de fusão e o ponto de ebulição menos o ponto de fusão. Isso é uma constante. Ok? Em algumas questões você pode precisar utilizar isso aqui. Quando? Quando ele pedir para você fazer uma escala de temperatura. Tranquilo? Vamos lá então? Olha só. Caneta e papel na mão. Agora você tem obrigação de estar anotando tudo que a gente vai resolver aqui. Porque senão você não absorve esse conteúdo. Ok? Tranquilo? Olha só, pessoal. Preenche corretamente as lacunas. 100 graus Celsius, 100 graus Fahrenheit. Eu preciso fazer cálculo? Eu posso fazer cálculo? Posso. Eu vou fazer só a primeira para você ver. Olha só. Qual era a minha equação geral? Tá aqui, ó. C sobre 5, F menos 32 sobre 9, K menos 2 sobre 73 sobre 5. Eu estou usando Celsius? Estou. Então, eu vou usar Celsius aqui. Eu estou usando Fahrenheit? Também estou. Então, eu vou usar Fahrenheit. F menos 32 sobre 9. Aí eu te pergunto, nessa letra A, de amor ardente, eu estou usando Kelvin? Não, eu não usei Kelvin. Eu estou usando só Celsius Fahrenheit. O que vai acontecer, então? A parte do Kelvin eu não vou utilizar. Eu vou usar só essa parte aqui. Beleza, Fontenelle? Então, olha lá. Quanto vale o meu C? 100. É só substituir o valor da temperatura em graus Celsius no valor do meu C. Então, vou colocar aqui, olha. 100 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Quanto é que dá 100 dividido por 5, pessoal? Não dá 20? Beleza? 20. Esse 9 está dividindo, passa para cá como? Multiplicando. Isso é igual a F menos 32. O que eu vou fazer agora? Olha só. 20 vezes 9. 2 vezes 9, 18. Com o zero que tinha aqui, acrescenta lá. 180. E esse 32 passa para o outro lado como? Positivo, não é assim? Então vai ficar 180 mais 32 dá quanto? 212 Fahrenheit. Ou seja, o meu F vai valer 212 graus Fahrenheit. Fontenelle, precisava ter feito essa conta? Não, cara. Por que não? Porque você vai memorizar essa tabela aqui, ó. Essas escalas, tá? E por tabela vai gravar também o que é a fórmula. Quando você observa essa escala, olha o que está aparecendo aqui para você. 100 graus Celsius equivale a 212 Fahrenheit. 100 graus Celsius equivale a 212 Fahrenheit. Tinha que fazer essa continha? Não, eu fiz só para você começar a testar. Beleza? E aqui, olha, 100 graus Celsius em Kelvin, eu tenho que fazer? Também não. Em Kelvin vai ser quanto? 373 Kelvin. Observa. Para Kelvin não tem graus. Tá? Não está errado não, pessoal. Não tem graus. Somente para Celsius e para Fahrenheit. Ok? Quando você faz aqui, olha, 32 graus Fahrenheit para graus Celsius. 32 Fahrenheit, vou transformar essa temperatura aqui para quê? Para graus Celsius. Em Celsius, vale quanto? 0. Beleza? 0. E aqui, ó, 212 Fahrenheit em Kelvin. Em Kelvin, vale quanto? 373 Kelvin. Fácil ou muito fácil? Besteira, né, cara? É só tu olhar para o lado e já sai preenchendo isso aqui. Nem precisa da fórmula se for esses valores. Ok? Vamos lá para a próxima. Vamos lá então. Olha. Eu tenho 50 graus Celsius e vai passar para Kelvin. Quando eu passar 50 graus Celsius para Kelvin, observa, eu estou usando Celsius? Estou. Estou usando Kelvin? Estou. Estou usando Fahrenheit? Não. Não estou usando Fahrenheit. O que a gente faz então? Tira esse cara do meio porque eu não vou utilizar. Beleza. Assim é fácil. Então bora lá. C sobre 5
é igual a F menos 32 sobre 9. Tá certo isso aqui? Não, esse cara você não usa. Não precisa nem colocar. Então, cai fora. Então, fica só o quê, pessoal? Então, cai fora. Então, coloca só o quê, pessoal? K menos 273 dividido por 5. Beleza? Só peguei essa primeira parte e a última parte. E aí, o que acontece aqui? Olha, 5 e 5 eu corto. Não precisa disso. C vale quanto? 50. Isso é igual a K menos 273. Se eu passar o 273 para o outro lado, como é que fica? Positivo ou negativo? Positivo, né, Fontenelle? Claro, meu caro. Então, o que vai acontecer? Vai ficar 273 mais 50. Quanto é que dá isso aqui? 323K. Então, eu posso falar assim, olha, o meu K, que é o valor que eu estou procurando, é 323 Kelvin. Não precisa de graus. Beleza, pessoal? 323. Fechou? Agora, olha só. Se eu vou passar para 50 graus Celsius para Fahrenheit, é a mesma coisa? Basicamente é a mesma coisa. Olha só. Eu tenho que pegar o Celsius, tenho que pegar o Fahrenheit. Quem que eu vou esquecer? Eu vou esquecer o Kelvin. Vou usar só isso aqui, ó. Beleza, então eu vou usar aqui, ó. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Quanto é meu C? 50. 50 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Quanto é 50 sobre 5? Vai dar o que pra gente? Não é 10? 10. Esse 9 estava dividindo. Vai passar para o outro lado como? Multiplicando. Então, vou colocar logo ele aqui, ó. F menos 32. 10 vezes 9? 90. Esse 32 passa para o outro lado como? Positivo. Isso é o meu F. 90 mais 32, quanto é que dá? 122 é o meu F. Então, eu posso falar o quê? Que o meu F vai ser 122 graus Fahrenheit. Nossa, Fontenelle. Tô entendendo. Tá muito fácil essa questão. Cara, essas questões não são difíceis, tá certo? É só continha básica, não tem segredo. O que tem o segredo aqui é você saber aplicar a fórmula. Aprender a aplicar a fórmula, matou. Essas questões sempre são simples, beleza? Vamos então para a próxima? Vamos lá? Olha lá, galerinha. Vou usar aqui, ó, Kelvin e Celsius. Então, vou usar Kelvin e Celsius. Então, é Celsius sobre 5 igual a K menos 273 sobre 5. Fonte, cadê o Fahrenheit? Não precisa. Você não tem Fahrenheit aqui. Se você não tem Fahrenheit aqui, não precisa colocar. Beleza? Então, vou fazer o quê? Corta o 5. Quanto vale meu C? 70 igual a K menos 273. K menos 273. Esse K é que eu quero saber. Esse K vem aqui, ó. Beleza? Aí eu vou pegar esse 273 e jogar positivo pro outro lado. Vai ficar 70 mais 273 é igual a K. K mais 273, 70 mais 273 dá quanto? 343. Esse é o valor da minha temperatura em Kelvin. Então, falar assim, ó. O K vale 343 Kelvin. Beleza. Sem dificuldade. Muito fácil, não é isso? Agora, olha só. A L. Como é que a L vai funcionar? Vai ter aqui, ó. L. Celsius, então é C sobre 5. E eu vou colocar o quê? O Kelvin, né? K menos 273 sobre 9. Sobre 5. Tá certo ou errado, pessoal? Tá errado. Por que tá errado? Porque ele não falou de Kelvin nessa questão. Ele falou só de quê? De Fahrenheit. Tá certo? E o que eu vou fazer então? Vou apagar esse meu Kelvin aqui, ó. Vou apagar e vou colocar quem? O Fahrenheit, que é quem? F menos 32 sobre 9. Quanto é meu C? 70. 70 sobre 5. Macete detectado. Olha lá, macete. Quando você tiver esse tipo de situação, por exemplo, olha lá, 10 sobre 5, né? Divisão por 5, galerinha. Macete. Fontenelle, 10 sobre 5 eu sei que tu sabe. Mas olha o macete, presta atenção. 10 sobre 5, o que eu faço? Dobro o número de cima, 20. Tiro uma casa decimal, 2. Faço, né? Beleza? Olha lá então. Eu tenho aqui, olha, 40 dividido por 5. Como é que eu vou resolver? Dobro 40. Quanto é que vai dar?
80. Tira uma casa decimal. 8. 40 por 5, não é 8? É. Ah, pois mas isso está muito fácil. Relaxa. Coloca assim, ó. 53 dividido por 5. Pois agora dificultou. Não, dificultou não, olha lá. 53 dividido por 5. Dobra. 106. Tira uma casa decimal. 10,6. Nossa, conta com vírgula de cabeça. Exatamente, meu caro. Muito fácil. Vou pegar só mais um valor para a gente poder fechar. Um valor bem difícil. 324 dividido por 5. Dobra 324. 600 e quanto? 48. Tira uma casa decimal. 64,8. Fácil ou muito fácil? Besteira, né, cara? Então aqui, olha, pra você agora ficou moleza. Por que ficou moleza? 70 por 5 você já sabe de cabeça. Vou só repetir esse cara aqui, ó. F menos 32 sobre 9, vou fazer 70. Quanto é o dobro? 140. 140. Menos uma casa decimal. 14. Olha aí como facilitou a tua vida. Foi ou não foi? Esse 9, o que eu faço com ele? Passo ele para cá multiplicando. Vezes 9. Isso é igual a F menos 32. 14, né? 10 mais 4? Então faz separado para você fazer de cabeça, ó. 10 vezes 9, 90. 4 vezes 9, 36. 90 mais 36, 126. F menos 32. O que eu faço com 32? Jogo para o outro lado como? Positivo. Beleza? Jogo para o outro lado aqui, olha. Positivo. Como é que vai ficar? 126 mais 32 é o meu F. 126 com 32 dá 158. Esse é o valor do meu F. Então, o que eu vou falar? Vou falar aqui 158 graus Fahrenheit. Fontenelle, quando eu faço essa inversão dos dois simultaneamente, jogo 158 para lá e o F para cá, eu preciso mudar, multiplicar por menos 1? Na verdade, não. Isso já é direto. Até pela própria igualdade, isso já é verdadeiro. Quer ver? Olha só. 158 é igual a F? É. Então, F é igual a 158? Também é. Então, foi o que eu fiz. F é igual a 158. Tá certo? Quando você faz a inversão dos dois simultaneamente, você não precisa mudar sinal, mas tem que mudar todo mundo de um lado com o outro. Tá ok? Por isso que eu faço isso sempre só quando acontece essa inversão na última linha. Tranquilo? Beleza, galerinha? Fechamos então o exercício. Tem uns exercícios aí para vocês fazerem. Ok? Qualquer dificuldade, manda pra gente aí através do seu mediador. E eu tinha uma surpresa para vocês, eu vou falar agora essa surpresa para vocês. Olha só. Galerinha, olha o que esse cara tá falando. Olha o que ele tá falando para você aqui, ó. Olha o que esse cara tá falando. Ajude-me a salvar minha pitucha, please, por favor, não é isso? Observa, ele tem aqui umas pedras que ele pode pular e tem uns jacarés doido para matar o Peninha. Esse aqui é o Peninha, vou apresentar ele para vocês. Essa é a fase 1 do nosso jogo. Eu fiz esse jogo para vocês terem uma forma mais divertida de aprender, tá certo? Então, depois você tenta fazer, né? Fazer com que ele passe de fase, acabe essa fase aí, e nas próximas semanas aí vai vir a fase 2. Essa é a fase 1 para ele chegar até no portão, beleza? Observa o seguinte, lá no final tem um código. Quando você conseguir chegar aqui, ele vai falar um código para você. Anota esse código, porque você só faz a fase 2, claro, se você tiver concluído a fase 1. Como é que a gente vai saber disso? Através do código que vai estar lá, beleza? Então anota o código para você poder fazer a fase 2. Bem, quem estava no meu Instagram já está sabendo dessa novidade há mais tempo. E também você pode ver isso antecipadamente, as coisas que eu vou lançando, vou fazendo, participando do meu Instagram, que é a Fontenelle George, e o nosso canal, para tu pensar aonde tem todas as aulas, né? Na verdade, ela sai primeiro no meu, porque eu faço, obviamente, e depois ela sai no site oficial. Beleza? Então, qualquer coisinha, pode mandar dúvida lá, pergunta. Eu sei que nossos áudios aí, nossa imagem estava com problema e tal, mas eu acredito que nessa aula agora, a partir de agora, a gente tenha conseguido resolver esse problema. Beleza, galerinha? Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.